O controle de endemias em Marília. Servidores municipais protestam contra o corte das horas extras para os agentes comunitários por parte do prefeito Daniel Alonso. O presidente do Sindicato Estadual de Agentes Comunitários e Controle de Endemias, Paulo Lopes, por telefone, falou ao 4 Notícias. É muito preocupante a forma com que a Prefeitura Municipal de Marília tratou os agentes comunitários de saúde. Esses agentes, eles se dispuseram a integrar o programa na época para realmente fazer a defesa, né, o controle da dengue no município. E foi acordado na época com os agentes comunitários de saúde que, além do pagamento de R$ 120 que o governo do estado de São Paulo mandava, também iriam ser compensadas as horas trabalhadas nos fins de semana. E isso aconteceu, José Henrique, em muitos municípios do estado de São Paulo. Na verdade, 204 municípios aderiram ao programa na época do governo do estado, né, e a maioria desses municípios fizeram dessa forma, pagaram o valor ali de R$ 120 mandado pelo governo do estado e também compensaram as horas, né, deram as horas para os agentes que aderiram ao programa. E em Marília, muitos dos agentes que aderiram a esse programa, eles aderiram inclusive por conta da oferta das horas. Então foi uma coisa que foi acordada com a administração na época. E não tem nenhum problema, não existe nenhuma implicação legal em que o agente comunitário de saúde recebesse o dinheiro e também pudesse tirar as horas. Tá? Então isso daí foi feito em termos de acordo com o município. Agora, o que nos preocupa, e ontem nós tivemos uma assembleia com mais de 150 trabalhadores no município, o que nos preocupa foi a forma com que a prefeitura tratou esses agentes. Nós não podemos esquecer que são funcionários da prefeitura e fizeram ali um trabalho pro governo do estado, mas vinculados à Prefeitura Municipal de Marília. Então nós não podemos esquecer disso. E esses profissionais, eles foram desrespeitados, porque pessoas que tinham ali as suas horas para fazer estágio, para cumprir com algum compromisso pessoal, simplesmente tiveram essas horas apagadas. Agora, o sindicato, juridicamente, já está tomando as providências visando a proteção dos servidores aqui em Marília, segundo Paulo Lopes. A polêmica que vem por aí, e já começou, a questão da tentativa do governo Daniel Alonso de transferir a responsabilidade do DAI para uma secretaria, ou seja, o DAI deixar de ser uma autarquia para ser transformado em Secretaria Municipal de Abastecimento. O próprio diretor do DAI, Beca, disse que ficou sabendo pela imprensa e que cabe agora ao prefeito Daniel Alonso e ao secretário municipal da administração, Faneco, explicarem à população. Mauro Cirino é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais e, por sinal, funcionário do DAI também. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zé Henrique. Sua posição sobre isso? Bom, a minha posição é preocupante. Eu vejo isso com uma certa preocupação, com o pé atrás. Até porque eu sou funcionário do Departamento de Água e Esgoto há 29 anos já. E eu sei que esse departamento sempre prestou o melhor serviço possível dentro das suas condições. Então, hoje, eu ver essa discussão do DAEM ter a possibilidade de virar secretaria me preocupa muito. Por quê? Hoje, o DAI, como autarquia, já tem uma certa dificuldade em resolver os problemas na cidade de Marília. Isso porque o DAI ele fica com 100% daquilo que ele arrecada, né? Então, já tem dificuldade. Transformando o DAI em secretaria, eu fico preocupado no seguinte sentido. O DAI, como secretaria, não teria autonomia como tem hoje, né, para gerir esses valores, para poder aplicar, porque o DAI, como autarquia, ele tem o seu departamento financeiro, arrecadação, ele controla tudo, e o diretor do DAI, ele tem uma certa autonomia para a aplicação desse dinheiro. Virando a autarquia, secretaria, eu vejo que ele não terá a mesma facilidade, a mesma autonomia. Por quê?
passa a ser gerido esse dinheiro por parte da Secretaria da Fazenda do município. É isso que eu entendo. Assim como ocorre com a Secretaria da Saúde. Por mais que o dinheiro venha do governo federal, por mais que venha dinheiro do governo estadual e por mais que tenha dinheiro arrecadado do próprio município, quem tem o poder da administração financeira é a Prefeitura, é a Secretaria da Fazenda. O mesmo acontece com a educação, com verba estadual, federal, mas quem tem o poder de gerenciamento desse valor é a Secretaria da Fazenda do município. E o DAI se transformando em secretaria, eu enxergo que seria a mesma situação. Então, se hoje a situação do DAI é complicada, com 100% da arrecadação, imagina o DAI sem esse 100%, sem essa autonomia. Então, isso me estranha muito, essa vontade da administração, não está concretizado, mas já tem o zum dessa possibilidade. E eu fico com um pé atrás no sentido de que parece que é muito mais interessante a questão financeira do que a questão administrativa mesmo do DAI, porque corre-se o risco com isso de o DAI não ter esse 100% da arrecadação, esses valores arrecadados ser distribuídos por algumas outras secretarias, arruma um negócio aqui, arruma um negócio ali, e empregar mesmo no DAI para resolver as questões de água, esgoto, manutenção e tudo mais, que é o objetivo do DAI quando se criou essa autarquia, acaba ficando talvez em segundo plano. E esse tem que ser um investimento constante, acompanhando o próprio crescimento populacional e da cidade, não, Mauro? Sim, você vê que Marília hoje o crescimento é de norte a sul, leste a oeste. Então você vai aqui hoje para o lado de Lácio, é enorme o tanto que cresceu. Você vai para o lado de Padre Nóbrega, só aquele conjunto de casas que tem lá é superior ao distrito de Lácio, né? Agora vai inaugurar em 600 e poucas casas. Então, só para você ter a noção do tamanho que seria essa secretaria, que eu acho que é por isso que tem que ser administrado por uma autarquia, que tem um quadro de pessoal especializado nesse serviço, né? Que tem um quadro de pessoal que já conhece o sistema de abastecimento e esgoto da cidade. Então, transformar isso em secretaria, eu acho que Mauro, penso que é prejudicial não só para os servidores, mas também para a própria população. Porque eu só queria entender o que vai trazer de benefício para a população transformar o DAI de autarquia para a secretaria. Se o diretor que está lá hoje está conseguindo, a duras penas, mas está conseguindo resolver, equacionar os problemas do Departamento de Água e Esgoto, para que transformar isso em secretaria? Então, a impressão que me passa é que estão muito mais de olho na arrecadação e assim ajudar o caixa da prefeitura. Posso estar errado, mas me passa essa imagem do que realmente resolver os problemas do Departamento de Água e Esgoto. Bem, aproveitando sua presença aqui no estúdio, Mauro, os aposentados e pensionistas da Prefeitura, agora da Câmara Municipal, questionando como que está a questão do auxílio à alimentação. Os inativos vão para o 3º mês sem recebimento do benefício. Exato, nós estamos caminhando aí para o 3º mês. Nós fizemos uma assembleia há algum tempo atrás. Foi uma assembleia bem divulgada, publicada em jornal. Você ajudou a divulgar na rádio, jornais, televisão. E o resultado foi que os servidores que ali estiveram presentes deram a liberdade para o prefeito transformar o Vale Alimentação em abono salarial, porque com isso resolveria o problema. Então, o que nós tínhamos aí? Um grupo de servidores que é favorável ao cartão, outros grupos de servidores que gostaria que se transformasse em abono para que assim ajudasse a situação dos aposentados. Diante dessa situação, nós convocamos uma assembleia para que os servidores decidissem. Então, foi uma coisa muito bem divulgada, né, com a participação, a gente contava com a participação de um monte de servidores, mas infelizmente não foi aquela quantidade que nós esperávamos, mas os que foram teve o poder de decisão. Então o que ficou decidido é dando autorização para o prefeito, que se ele quiser, e agora está com ele, é ele que tem que tomar essa decisão, ele pode transformar esse cartão em abono. Agora, o que a gente precisa, Zé, e quem não está nos assistindo, é que o prefeito tome uma decisão. Ou vai resolver essa questão, transformar em abono para resolver a situação dos aposentados, ou não vai. O que não dá é nós ficarmos aí postergando isso, trazendo a esperança para esses servidores, e a coisa não anda. A gente está tentando uma reunião, a gente está tentando sentar com a administração, já fomos lá buscando essa reunião e até agora não sentamos. Porque o que nós precisamos é definir essa situação.
Vai conceder? Beleza. Não vai conceder? Tudo bem, não vai conceder. Mas precisamos tomar uma decisão, que foi o que eu fiz lá atrás, quando se transformou de cesta básica para cartão. Nós tínhamos quem queria, nós tínhamos quem não queria. E tomamos a decisão de aceitar a transformação para cartão. Muitos daquela época que criticavam, que foram na porta do sindicato, até me xingaram, reclamaram do cartão. Hoje, encontro os mesmos, né, e até mais pessoas defendendo o cartão. Então é isso que a gente precisa, chegar num denominador comum, a administração precisa sair de cima desse muro, tomar uma decisão se vai ou não fazer. Então hoje o que nós temos é essa situação que ainda não teve uma solução, porque a administração ainda não nos informou qual é a posição dela, se vai ou não resolver esse problema. Só para a gente concluir, me chegou a informação de que o recesso na rede municipal de educação começa segunda-feira, recesso de meio de ano, e chegou a informação de que escriturários das escolas municipais seriam obrigados, entre aspas, ou seja, receberiam a determinação de continuarem trabalhando nas escolas nesse período de recesso. Procede, Mauro Cirino? Procede. Inclusive hoje de manhã eu fui procurado por alguns servidores lá em casa, né? E eles falando dessa circular, né, que estava rodando aí, de que o recesso serviria para todos os servidores das unidades escolares, menos para os auxiliares de escrita. O que estranha, porque o que esses servidores auxiliares de escrita estariam fazendo apenas eles dentro dessas escolas? Se não vai ter professor, se não vai ter aluno, não vai ter merendeira, não vai ter quem limpa a escola, o que esses auxiliares de escrita estariam fazendo dentro dessa escola? O pior disso é que, se já tinha essa intenção, deveria de ter divulgado antes, porque o recesso começa agora segunda-feira. Muitos desses servidores já estão programando, ou já tinha programado alguma viagem, outros alguma cirurgia. Ou seja, existe uma gama de situações que esses servidores, contando com esse recesso, se programaram para sair. Né, eu vou viajar, eu vou visitar um parente, ou eu vou aproveitar agora para fazer minhas consultas médicas, uma bateria de consulta. E aí, aos 45 minutos do segundo tempo, chega a informação de que ele não vai participar do recesso. Então, é difícil essa situação de fazer as coisas tudo em cima da hora, né? Então, igual nós estávamos falando aqui, o diretor do DAEM fica sabendo de uma ideia da administração municipal de transformar a autarquia, a qual ele é diretor, a qual ele dirige, a qual ele representa, é o presidente, fica sabendo dessas coisas através da imprensa. Então, assim, é esquisito, né? E depois ainda confirma que realmente tem essa intenção. Aí piorou, né? Porque poderia, foi um engano. Não, mas não, confirma que realmente tem essas ideias e o diretor confirma que não sabia. É uma coisa fora do comum. Então, pelo que eu já fiquei sabendo aí no decorrer do dia, parece que voltaram atrás, né? Até porque é uma coisa muito em cima da hora, isso ia prejudicar muitos servidores, então acho que o bom senso falou mais alto. E vão discutir essa situação agora para os próximos recessos. Agora, o que eu acho? É uma coisa que pode ser resolvida e é da competência de quem? Do Executivo. Então, se o Executivo quiser incluir essas pessoas dentro daqueles que estão dentro do recesso, ele consegue incluir numa boa, é só encaminhar um projeto de lei para a Câmara Municipal, porque fala-se de um ADIM, né, e essa ADIM, ela só teve êxito dessa ação direta de inconstitucionalidade porque o projeto saiu do Legislativo e não do Executivo. Logo, isso quer dizer que, se o projeto vier do Executivo, a coisa caminha normalmente e esses servidores podem ter o recesso normalmente no decorrer dos próximos anos. Então, é uma coisa que ficou esse zum hoje, um desgaste, no meu modo de ver, totalmente desnecessário por falta de comunicação. Muito bem. Obrigado, Mauro Cirino, ele presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. E enquanto aqui em Marília, os inativos, ou seja, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal e também da Prefeitura estão sem o auxílio à alimentação, atenção, você aposentado e pensionista do INSS. O governo federal confirma, a primeira parcela do 13º será liberada em agosto. Havia um comentário de que, em razão dessa crise política e econômica, esse dinheiro, dessa vez, nesse ano, não seria antecipado, mas o governo confirma. Então, será liberado
o pagamento, ou seja, a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, com liberação em agosto. E atenção, você que tem veículo placa final 4, prazo para licenciamento termina no final deste mês. E o governo do estado está enviando notificação para mais de 400 mil proprietários de veículos com IPVA em atraso. E a determinação é a seguinte: ou quem está devendo entrar com recurso ou então pagar. Caso contrário, em 30 dias após o recebimento da notificação, o devedor terá o nome incluído na dívida ativa do Estado de São Paulo. Lembrando que da arrecadação total do IPVA, metade fica com o Estado e a outra metade ela é rateada entre os municípios do Estado, entre as prefeituras, de acordo com o licenciamento de veículos, ou seja, o número de veículos licenciados. Daqui a pouco você confere a agenda cultural, a promoção Amor do Carrinho. Quer ajudar os asilos de Marília? Então, deste sábado, você poderá fazer doação de alimentos e fraldas geriátricas. E a grande quermesse da paróquia de São Bento, o padroeiro de Marília. Já, já.